divino companheiro no caminho. Tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Coral agora. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Que assim seja, amada igreja. Sexta-feira, 30 de dezembro, último programa do ano que está indo embora. Queremos agradecer em primeiro lugar a Deus pelo privilégio de estarmos todas as manhãs ministrando a palavra através do canal TV Master, canal 20, TV a cabo, e do YouTube todos os dias. Louvamos a Deus também pelos nossos telespectadores internautas que estão nos assistindo, que nos acompanham todas as manhãs, e aos nossos patrocinadores, mantenedores, que têm nos dado a condição de estarmos todos os dias levando o nosso programa ao ar. Agradecemos também ao nosso cinegrafista, editor do nosso programa, Joacil Brito, e agradecemos também à sua família que tem estado conosco todos os dias através do trabalho que este nosso irmão e amigo em Cristo tem proporcionado a todo o nosso programa. Nessa manhã estaremos ouvindo dentro de instantes o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão da mensagem ministrada por ele durante esses dias. E antes eu quero lembrar a todos que o culto da Igreja do Calvário, pela passagem do Ano Velho para o Ano Novo, ocorrerá neste sábado às 21 horas. No domingo não teremos escola dominical, teremos o culto divino à noite. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Nossa igreja está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Sem perda de tempo, fiquemos com o pastor Antônio Júnior. Mas em certo ponto não conseguia forçar a passagem de seu corpo. Concluindo que algo estava errado, o homem pegou uma tesoura e cortou o resto do casulo. A mariposa saiu facilmente, com seu corpo amplo e dilatado, com suas asas pequenas e encolhidas. O homem esperava que em poucas horas as asas da mariposa abririam em sua beleza natural, mas isso não aconteceu. A mariposa gastou a vida se arrastando com seu corpo dilatado e suas asas encolhidas. A luta e o esforço necessários para atravessar a pequena abertura do casulo
foi o caminho que Deus colocou para ela fazer e ter a passagem, e os fluidos, né, do seu corpo passarem, e o seu corpo ter vigor para que ela pudesse sair no tempo certo, com toda a luta, com todo o esforço, mas que ela teria uma vida voando e forte. Mas pelo fato da pessoa ter facilitado, ela não conseguiu voar, ficava se arrastando. Diante dessa ilustração, o que Joel Bick ele vai concluir? Ele disse: de modo semelhante, a vida cristã é uma luta. Exige entrada por meio de uma porta estreita e um andar diário no caminho estreito. O caminho cristão não é um caminho intermediário entre dois extremos, e sim um caminho estreito entre dois precipícios. Envolve viver pela fé, com autorrenúncia, travar uma guerra santa em um mundo hostil. É uma guerra árdua, pois o mundo não luta com justiça ou clareza, não aceita cessar fogo e não assina tratado de paz. Portanto, se você vive um cristianismo pensando que não vai haver luta, que vai ser amigo do mundo, você nunca conheceu Jesus. Paulo inicia o capítulo 5 com uma chamada para que cada crente da igreja seja um imitador de Cristo. Haja vista que alguns irmãos estavam apresentando comportamento semelhante à vida pregressa, ou ainda imitando o mundo, imitando as pessoas da cidade. Então, para Paulo, esse comportamento não cabia no crente. Ele não concebia que o crente estivesse imitando o mundo. Essas pessoas apresentavam um comportamento imoral, impuro e ganancioso. Então, para Paulo, era extremamente perigoso e deveria ser extirpado da igreja esse tipo de comportamento. Em contraste com esse comportamento mudando, Paulo vai dizer o seguinte para os crentes: levem em conta a Deus e comece a imitá-lo. Vocês são filhos dele. O versículo 5 diz assim, parte B: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o alerta é para que cada crente, em tudo o que faz, seja imitador de Cristo. Por quê? Porque na cabeça do apóstolo, não há como entender um crente que não se comporta semelhante ao seu Senhor, que não obedece ao seu Senhor. Agora, o interessante é que Paulo coloca então um modelo para que a gente olhe. E uma vez colocado o modelo então a ser imitado, esse modelo está em contraste ao modo de viver dos demais cidadãos daquela cidade. Então, o modelo de vida para a igreja de Éfeso, segundo Paulo, é um modelo apresentado por Cristo, e não um modelo dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Não é esse o modelo. Amém? E talvez então o apóstolo Paulo, né, ele identifica algum comportamento e ele vai então ele vai dizer que comportamentos são esses que estavam sendo apresentados e que consequentemente as pessoas estavam mudando, estavam imitando. E aí esse comportamento que ele vai dizer, né, ele vai numerar, mas na ideia de que não era para imitar os cidadãos de Éfeso, mas era para imitar o Senhor, ele vai dizer não só para imitar esse Senhor, mas ele também vai dizer o padrão de imitação. Ele tem um padrão de imitar. Aí Jesus, o padrão de Jesus é uma coisa bem elevada. E ele vai dizer: andai em amor. Olha o padrão. Andai em amor. É o padrão da igreja, amém? É o seu padrão. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós.
Então Paulo está dizendo assim: nós, igreja, nós nos sacrificamos pelos outros. Lembra que eu falei assim, igreja, vamos trabalhar em 2023? Lembrou que eu falei aqui? Vamos lá, vamos resgatar os dons que estavam mortos. É porque o padrão é esse, irmão. Se você quer imitar Cristo, você é um servo e você tem que servir. Eu já disse essa frase, mas maldita a hora que eu disse essa frase. Eu não quero mais não, eu não vou mais não. Quando alguém chega para mim e diz assim: olha, eu não vou ser o presidente desse departamento, mas pode contar comigo. Eu não conto não, porque não se conta. Se o cara está desamarrando e tirando a chuteira, ou tirando o coturno, ele não vai mais trabalhar. É um engodo, é uma mentira, é um engano. Talvez já aconteceu isso com você. Você está se lembrando agora. Eu não estou com razão? Não vou estar à frente não, mas eu vou estar nos bastidores. Vai não. Não vai. É uma desculpa que você está dando e a gente aceita. Às vezes dando uma de bobo, né? Às vezes o pastor dá uma de bobo, né? Então o padrão aqui é esse. Cristo, ele se sacrificou, ele foi oferta. E Deus aceitou essa oferta. Então o padrão é esse. Então esse padrão, esse modelo a ser imitado, ele vai estar realmente em contraste com os cidadãos de Éfeso. E segundo Paulo, esses cidadãos de Éfeso estavam sendo caracterizados por comportamentos pecaminosos. E alguns pecados identificados pelo apóstolo, talvez eram pecados que mais afligiam a sociedade da época, e que alguns irmãos estavam replicando isso. E isso estava atingindo a igreja. Aí Paulo diz, verso 3, parte A: mas a impudicícia e toda sorte de impureza. Ele identifica. Para Paulo, era inconcebível que irmãos na igreja estivessem imitando pessoas que eram envolvidas em imoralidades sexuais. Jovens que estavam avançando no sinal, homens e mulheres casados envolvidos em adultério, entre outras aberrações relacionadas a essa área. O apóstolo não queria nem saber que houvesse menção disso no meio da igreja. Então na cabeça de Paulo, é o seguinte: eu não estou nem acreditando que isso possa acontecer no meio da igreja, porque é inconcebível isso. Entende a ideia de Paulo? Que não haja nem menção no meio da igreja. Olha só. E ainda Paulo fica chocado com irmãos que em seus pensamentos e prática estava havendo desejos imoderados de bens, estavam querendo riquezas, honras, estavam sendo ambiciosos, ávidos, estavam na sua concupiscência. E aí ele completa o versículo dizendo: ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. No versículo 4, Paulo alerta também que as piadas imorais, conversas com cunhos impuros, safadeza, fosse retirado do meio dos irmãos. Verso 4, olha aí comigo: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Esse comportamento dos efésios estavam levando certamente aquelas pessoas para o inferno. Sim, pois os cidadãos estavam na sua continuação da condenação do pecado original. E para Paulo, pessoas que vivem nessa prática de pecado
nunca fez parte do reino de Deus e muito menos jamais herdará esse reino. Verso 5: sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ponto final. Pode estribuchar, pode achar ruim, pode dizer que a interpretação está errada, mas o texto é claro. Paulo está dizendo: se vocês imitarem esses cidadãos aí que ainda estão no mundo, vocês não têm parte no reino de Deus, porque eles não têm parte no reino de Deus. O mundo não tem parte no reino de Cristo. Mundo é mundo, e o comportamento dele é mundano. Então Paulo lembra que o povo de Deus é um povo santo, ou seja, separado. É um povo que tem outra orientação. E isso significa que os crentes, eles baseiam a sua vida naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa índole, naquilo que é honesto, naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. Percebe, meu irmão? Percebe a diferença gigantesca? Enquanto as pessoas, elas trabalham na sua vida, e principalmente aqui no Brasil, num jeitinho, não dá um jeito, na corrupção, na mentira, no disfarce. Paulo está dizendo: a igreja não é assim. A igreja, ela tem outra orientação. A igreja na base da verdade, a igreja na base da pureza, a igreja na base da bondade. E você pode até sofrer por causa disso, mas o sofrimento e a dor causam o quê? Crescimento espiritual. Se você sofre por ser crente, por ser bom, por ser honesto, por ser confiável, amém. Eu já ouvi pessoas vierem me dizer assim: Júnior, fulano, chefe, não confia em tu. Você sabe por que não confia, não é? Você sabe por que não confia? Só pelo fato de ser crente. E onde o crente está, o pecado ele é denunciado. E aí você não quer ele perto. É ou não é assim? É assim. E se você diz que é crente, e no seu trabalho você está na rodinha dos escarnecedores, daqueles ímpios, e você aceita, reveja a sua conversão. Urgentemente. Porque a Bíblia é clara: com esse comportamento não entra no reino, nem faz parte dele. Então a preocupação do apóstolo era pertinente. Os irmãos corriam o risco de cair na conversa daqueles cidadãos, daquelas pessoas. Talvez um primo, talvez um amigo, talvez um irmão, o pai, a mãe, não sei, o tio. Mas Paulo via que os irmãos estavam correndo esse risco, o risco de cair na conversa deles. E o risco era de pensar que tem uma vida libertina. Eles podiam então viver normalmente na igreja. E nesse sentido, Paulo, como um bom pastor, ele alerta, verso de número 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. A igreja não participa das ideias mundanas, porque a igreja tem um padrão de imitação, e esse padrão é elevado demais, e o mundo não compreende, porque o mundo não o reconhece, mas a igreja reconhece como Senhor, amém? E se você reconhece Ele como Senhor, o padrão é Cristo, e Ele trabalha com amor, aleluia! Bom, meus irmãos, somos sim imitadores. Somos
somos imitadores. E quando eu estava trabalhando esse sermão, eu me lembrava que quando eu era pequeno, agora há pouco, né? Agora há pouco. Aí tinha um filme que um irmão meu, eu sou o mais novo de 6 irmãos, sou o 7. Sou a raspa do tacho, é que diz, é o último, né? Da fila. Paraíba por derradeiro, eles me chamavam. Todos eles eram cariocas, e eu nasci na Paraíba, é o Paraíba por derradeiro. Sofri bullying. Então, irmãos, um meu irmão encostado a mim, ele gostava de assistir o filme de Conan. Aí eu, moleque, fui assistir. Rapaz, gostei. Acaba forte, né? Arnold Schwarzenegger. Quem que souber escrever o nome dele vai ganhar um prêmio. Aí eu tirava a camisa, eu era magro, eu tirava a camisa, ia para o quintal, pegava um cabo de vassoura e começava a brincar de espada, né? Via um inimigo imaginário, imitação. Eu estava imitando. Mas eu via que era muito magro, irmão Rui. Aí eu tinha que o quê? Fazer física, né? A gente chamava de fazer física na época. Levantar pesos, para ver se ficava um pouquinho com um corpo igual ao do ator. Mas é porque a gente é imitador. E nessa perspectiva, então, Paulo nos chama. Vamos ser imitador de Cristo. É esse o padrão. É esse o modelo. É esse o exemplo. Aleluia. Aleluia. E eu imitava Conan, porque quando eu assistia o filme, aquilo alimentava o meu coração e a minha mente. E se eu estou em Cristo, no culto, na meditação da sua palavra, em orações, é Ele que vai preencher o meu e a minha mente. E eu começarei a ser um imitador de Cristo. Irmãos, o padrão do céu é muito elevado. Nós estamos em um reino de excelência. Um reino em que o rei é simplesmente o Criador do céu e da terra. Então não há vantagem nenhuma em replicar aquilo que é padrão de mundo, porque é perverso e mentiroso. Não há vantagem nisso. A igreja é de Cristo, amém? Ele é de fato na terra, a igreja é de fato na terra uma extensão visível da vida de Cristo. Amém? Você é um padrão de Cristo aqui na terra. O único modo pelo qual você pode ser membro da igreja verdadeira é nascer com a própria vida de Cristo. A única vida que a verdadeira igreja tem é a vida de Cristo. Ao mesmo tempo que somos uma extensão da vida de Cristo, somos certamente uma extensão do ministério de Cristo. Isso quer dizer que o sucesso da vida, o sucesso da minha e da sua vida, se baseia, desde o princípio, no fato de se manter sempre puro e amoroso, porque Cristo é esse padrão de pureza e de amor. Constituir uma igreja pura, porque cada uma das partes vitais da igreja, isto é, cada um de nós, em particular, dentro da igreja, tem que estar em união vital com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. E eu finalizo com uma pergunta: quem você está imitando? E eu acrescento: quem é que preenche o teu coração e a tua mente?
Porque aquilo que preenche o teu coração e a tua mente, é isso que você vai replicar na igreja e no mundo. Fiquemos de pé, irmãos. Bondoso Deus, santo e eterno Pai, nos perdoa, Senhor. Tende misericórdia por às vezes, Senhor Deus, imitar padrões mundanos, impuros. E às vezes, Senhor Deus, não nos damos nem conta de que nós estamos caindo em uma armadilha. Mas queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, porque como um Pai amoroso, como um bom pastor, como aquele que de fato se compadece dos seus filhos, o Senhor falou aos nossos corações esta noite, o Senhor nos chamou a atenção e o Senhor nos deu mais uma chance. Que eu venha, Senhor Deus, a aproveitá-la ao máximo essa chance, e que eu venha a ser um padrão de Cristo na igreja e nesse mundo. É assim que eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido através desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Estamos chegando ao término do último programa do ano que está indo embora. E eu quero nesse momento agradecer a todos mais uma vez que estiveram conosco e esperamos continuar contando com a sua teleaudiência e também com aqueles que nos ajudam a manter o programa Opção para a Vida no ar em 2023, se Deus assim nos permitir. O programa Opção para a Vida tem como objetivo levar uma mensagem de paz, de esperança e de salvação a todos os nossos internautas e telespectadores. Não esqueçam, amanhã, último dia do ano, sábado, realizaremos em nossa igreja o culto de despedida do ano velho para o ano novo. O culto terá início às 21 horas. No domingo, lembro a todos que não realizaremos a nossa escola dominical. Teremos o culto divino à noite. Dia 1º, domingo, realizaremos o culto que tem início às 18 horas. Celebraremos cerimônias de batismos e a Santa Ceia. Você está convidado com a sua respectiva família. Para aqueles que não conhecem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Tenham todos um bom dia, um fortíssimo abraço, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre toda a nossa pátria brasileira. Até 2023, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Igreja, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Para terminar, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz
coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus. E é para Ele o meu louvor.